O nosso universo está de certa forma conectado. Absolutamente tudo que vemos e conhecemos se conecta. E uma das teorias para explicar essa conexão é a teoria das forças fundamentais da natureza. Nesse vídeo vamos ver cada uma delas. Meu nome é Oteniel Rosa e você está no Hora da Química. Nesse canal falamos sobre fatos e curiosidades científicas. Toda semana temos novos vídeos. Se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. E vamos ao vídeo. A primeira força fundamental é a gravidade. Você deve lembrar que na escola falaram que o primeiro a descrever a gravidade foi o físico Isaac Newton, que descreveu a gravidade como uma atração literal entre dois objetos. Dizem até que ele chegou a essa conclusão após uma maçã cair na sua cabeça. Essa ideia foi bem aceita, até que séculos depois Albert Einstein sugeriu por meio da sua teoria da relatividade geral que a gravidade não é uma atração ou uma força, mas uma consequência da curvatura do espaço-tempo. Funciona dessa forma. Imagine nosso espaço-tempo como um tecido, e nesse tecido, os corpos com maiores massas vão deformá-lo, e essa deformação damos o nome de gravidade. Podemos dar um exemplo da massa do Sol com relação à massa da Terra. Como o Sol tem uma maior massa do que a Terra, ele deforma mais o tecido do espaço-tempo. Como a gravidade atua somente sobre corpos de grande massa, ela é considerada a força mais fraca de todas. A segunda força fundamental, o eletromagnetismo. Ela é responsável pela atração e repulsão das cargas, como prótons e elétrons. Enquanto as cargas opostas se atraem, as semelhantes se repelem, e é justamente essa força que impede seu corpo de atravessar as coisas. Graças a ela, as cargas podem se atrair e repelir e formar os átomos que constituem tudo à nossa volta. Essa força é responsável por vermos o mundo ao nosso redor. Isso porque essa força também é transmitida pelos fótons, que é basicamente a luz. A terceira força fundamental, a força fraca. Infelizmente, a menos que você tenha um acelerador de partículas no seu quintal, realizar um experimento para observar essa força será bem difícil. Isso porque a força fraca, ou interação nuclear fraca, acontece em um nível subatômico, ou seja, não conseguimos observá-la a olho nu. Essa força atua sobre os leptons e os quarks, que são partículas que formam os elétrons, prótons e nêutrons. A força fraca é responsável pelo decaimento das partículas, que faz com que as subpartículas como os quarks se transformem. Assim, prótons podem virar nêutrons, e nêutrons podem virar prótons, por exemplo. Um exemplo mais claro da força fraca é a radioatividade. Quando o núcleo de determinado átomo se parte ao meio, libera partículas, transformando a substância em outra e produzindo a radiação. A força fraca é essencial para as reações de fusão nuclear que alimentam o Sol e produzem a energia necessária para a maioria das formas de vida aqui na Terra. Além disso, é graças a ela que os arqueólogos podem usar o método de carbono 14 para datar artefatos milenares. A quarta força fundamental, a força forte. Também conhecida como interação nuclear forte, ela, assim como a força fraca, não pode ser observada a olho nu, isso porque atua em nível subatômico. Essa força é a mais forte conhecida, isso porque a sua função é unir todas as partículas para formar partículas maiores. Para ficar mais fácil a compreensão, imagine o núcleo de um átomo. Nesse núcleo, temos a força de atração e repulsão dos prótons e elétrons. Se essas partículas estão se repelindo constantemente, então como o núcleo do átomo continua estável? Só há uma explicação, há uma força maior do que a atração e repulsão das partículas, que faz com que o núcleo continue estável. A essa força damos o nome de força nuclear forte. Como vocês devem ter percebido, se não fosse por ela, nós não existiríamos, e tudo no universo seria diferente. Agora, vamos falar sobre a quinta força fundamental. Essa força ainda não foi comprovada pelos cientistas, por isso ainda não temos um nome para ela. Em estudos para encontrar evidência da matéria escura, que é um dos maiores mistérios estudados pela ciência, pois não se sabe nada sobre ela até o momento, cientistas do Instituto de Pesquisas Nucleares da Hungria, com o objetivo de encontrar partículas da matéria escura, degradaram um átomo radioativo de berílio 8 e encontraram uma nova partícula que, segundo as teorias da física moderna, não deveria existir. Essa partícula não era matéria escura, mas sim uma partícula de luz. Ao realizarem outros experimentos, só que dessa vez com o átomo de hélio 4, a partícula foi novamente vista e recebeu o nome de X17. As evidências devem ser examinadas pela comunidade científica e ainda novos experimentos devem ser conduzidos. Mas se os dados estiverem corretos e forem replicados em outros experimentos, a existência de uma quinta força fundamental pode ser confirmada. E isso pode render aos cientistas da Hungria um prêmio Nobel. E qual cientista não quer receber um prêmio Nobel, não é mesmo? Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Isso é importante para nos dizer se o vídeo foi bom para você, e também para dizer ao YouTube que o vídeo tem conteúdo relevante e interessante, fazendo assim chegar a mais pessoas. Até o próximo vídeo!